tarde, turma. Como vocês estão? Espero que bem. Nosso grupo é composto por Ana Cláudia, Jussiele, Júlia, Juliana e eu, Zípora. O tema da nossa apresentação é Organização do Tempo, Rotina. Esperamos que seja bastante esclarecedora para vocês. Vamos construir juntos aprendizados e entender um pouco sobre a rotina escolar. A rotina é uma característica central da pedagogia das infâncias. Por isso, vamos explorar um pouco esse tema. É preciso entender que a pedagogia das infâncias são consideradas antinômicas ou contraditórias, visto que cada uma tem uma visão singular a respeito do tema infância e aprendizado. Há uma visão dicotômica sobre como a aprendizagem ocorre desde os tempos de Platão. E essa é a base dos tipos de pedagogia que falaremos a seguir, bem como esses discursos apresentam propostas pedagógicas diferentes. As duas visões que trataremos agora diz respeito às pedagogias visíveis e invisíveis, conceito apresentado por Bernstein. As diferenças mais centrais nesses conceitos referem-se à mecanização ou não da forma como a aprendizagem é conduzida. Mas, para esse autor, mesmo que de forma distinta, esses dois conceitos trabalham com controle de espaço e tempo. E é aí que vemos a importância da rotina pedagógica. A rotina é uma prática cultural e social que visa estabelecer controle e ordem, pois algo que caracteriza a sociedade moderna é a disciplina e as normas. Todavia, a rotina pode ser implementada pela visão da pedagogia explícita ou implícita. Na primeira, há uma maior rigidez e padronização. Já na segunda, há uma maior flexibilidade e uma tentativa de adequação às necessidades dos alunos. Para dar continuidade ao assunto, vamos entender a seguir como se dá a organização do tempo. Nas instituições escolares, vemos os relógios na fachada, em outros, um lugar de honra no corredor, e na maioria foi substituído por campainha, sineta, o famoso toque, que anuncia os momentos de trocar de período. O tempo marcado pelo relógio organiza a vida da comunidade escolar, marcando o horário da chegada, da saída, da alimentação, do recreio, de tudo. Porém, apesar desses marcadores de tempo ser muito importante, é necessário ficar atento para não generalizar comportamentos e não distinguir a experiência individual do ritmo coletivo, pois em muitas escolas o tempo é usado como máquina, que mede, divide, calcula e o que importa é alcançar o objetivo, sem se importar com o processo. É importante que na educação, principalmente na de crianças, o tempo não seja rígido, inflexível e mecânico, como um tempo da fábrica na sociedade capitalista. As necessidades sobre como e onde se investe o tempo na educação infantil não são decisões técnicas. Por trás delas está presente um conjunto de valores culturais e sociais que define e institui determinado discurso pedagógico. Cotidiano e rotina. É importante entendermos a diferença entre esses dois conceitos. Saber diferenciá-los nos ajuda a compreender e atuar de modo mais consciente. O cotidiano é aquilo que vivemos no dia a dia, no presente, é a dimensão concreta da vida. Ele inclui o que planejamos, mas também o inesperado. Já a rotina é uma estratégia de que os seres humanos se utilizam para poder organizar seu cotidiano. É uma síntese do projeto pedagógico da instituição de educação infantil. Por exemplo, se o projeto tem uma dimensão social que valoriza a cultura local, a rotina pensada para os diferentes grupos deve ter tempo garantido para passeios, visitas e intercâmbios. Se for um projeto pedagógico que tem na ludicidade um valor central, provavelmente ele irá dedicar um bom tempo para brincadeiras coletivas e individuais. Isso significa dizer que é impossível ter apenas uma rotina para a educação infantil. Cada instituição terá de construir elementos importantes na sua rotina. E mesmo dentro de uma mesma instituição, as rotinas devem ter estruturas diferenciadas, pois as necessidades e possibilidades dos grupos são diferentes. Outra ideia importante é que a rotina vai sendo transformada ao longo do tempo. Isso é, se no início, por exemplo, havia uma necessidade de um tempo maior para ir até o banheiro, no final do ano esse hábito já está consolidado e as atividades duram um tempo mais curto.
Se em um momento do ano trabalharmos com um projeto de plantação de semente, talvez ocupemos toda uma manhã no pátio e a rotina será transformada radicalmente. Como falamos, a rotina de uma turma não pode ser inflexível. Pensar e organizar uma rotina adequada ao grupo de crianças e aos objetivos é uma das tarefas mais delicadas do professor na educação infantil. Momentos do dia. A rotina na educação infantil é muito importante por apresentar uma certa regularidade na organização do tempo, tão necessária às diferentes idades. Isso porque as atividades que se repetem regularmente passam a atuar como reguladores do tempo para as crianças, permitindo que elas se organizem no espaço e no tempo por meio de referências que se tornam estáveis, como o horário do parque, do lanche e do sono, por exemplo. Se garantirmos que tais atividades aconteçam sempre na mesma hora, estaremos permitindo às crianças que se apropriem de suas rotinas na instituição, o que se reverte em sentimentos de segurança, fundamentais para que se dediquem às suas aprendizagens. É sabendo que o professor está por perto e que poderá lhe ajudar que um bebê arrisca e dá os primeiros passos. Só se cria a partir daquilo que existe. Na educação infantil, há uma série de atividades que precisam estar presentes no dia a dia da criança, que se referem a satisfações de necessidades vitais, principalmente em seus primeiros 3 anos de vida. Por exemplo, o descanso, a higiene e a alimentação. Ao mesmo tempo, também temos uma série de atividades importantes voltadas para a construção de vínculos com objetos, colegas e adultos. Todas essas atividades formam o que chamamos de rotina, considerando que elas possuem uma certa estabilidade diária. Momentos importantes do dia. Ao longo dos dias, existem algumas atividades que são repetitivas. O fato delas serem repetitivas não significa que sejam feitas do mesmo modo todos os dias. Por exemplo, podemos desenhar todos os dias, mas os desenhos não serão do mesmo jeito se tiverem um acompanhamento de um adulto experiente e interessado em proporcionar situações interessantes de aprendizagem e desenvolvimento. Esta regularidade dá para as crianças pequenas o apoio emocional, social e cognitivo para poderem permanecer na escola. Elas sabem que ao chegar, quem estará na sala, o que terá à sua disposição para brincar e outras coisas. A chegada, este é um momento privilegiado para o contato individual com as crianças e com a família. A forma como será realizada essa recepção aos pais precisa ser definida pela escola, como quem irá receber a criança, como essa pessoa registrará as informações recebidas. As crianças podem ser recebidas de diferentes formas e não existe formato ideal. A instituição pode, a partir da prática e análise, ela poderá pensar em diferentes modos de receber essas crianças. O local para as crianças serem recebidas podem ser a sala de aula, o pátio. O importante é que todos saibam como irá efetuar essa chegada. É preciso que os materiais que as crianças trazem tenham um local adequado para ser armazenado. Isto é um lugar acessível onde elas possam guardar suas mochilas, casacos, objetos que vêm de casa e outros. A entrada na instituição de educação infantil pode ter um tempo mais amplo. As crianças podem chegar aos poucos. Não é necessário fazer fila no pátio e que todos cheguem juntas. Este é um processo mais lento e possibilita o encontro. A roda. Depois do momento da entrada, onde as crianças se encontram e as atividades estão dispersas, é importante fazer um movimento de aproximação do grupo. A proposta dessa roda de conversa será diferente para cada grupo etário. A roda é um momento importante para a construção do sentimento de grupo, de pertença e de fazer parte de uma trajetória comum. Para funcionar bem, a roda precisa ser feita em um espaço onde as crianças se sintam confortáveis e possam permanecer concentradas. O professor precisa estar junto ao grupo e conversar, ouvir as crianças e ver se alguma delas não veio.
Alguns instrumentos podem ajudar no encaminhamento dessa roda, e é preciso escolher quais são significativos para cada turma. Uma chamada, quadro ou caderno com avisos, notícias e informações que podem ser trazidas pelo professor ou pelas crianças. Um calendário anual, para que as crianças saibam em que momento do ano elas estão e possam calcular quanto tempo falta para algo. Livros de história, para que todos os dias a imaginação das crianças possam ser estimuladas. Do ponto de vista da construção social e pessoal do tempo, este é um momento riquíssimo. As combinações feitas levam as crianças a pensarem na vida como um processo no qual elas podem construir caminhos. Atividades. Nas escolas de educação infantil, encontramos vários tipos de atividades. Existem aquelas atividades em que as crianças, por livre escolha, executam, e no mesmo momento do dia acontecem ações diversas, e outras são aquelas propostas pelos professores, com objetivos definidos, e algumas características são bem importantes na seleção dessas atividades. As atividades selecionadas precisam estar de acordo com os objetivos gerais das instituições e com metas definidas para cada grupo. Uma mesma atividade pode atingir diversos objetivos, e quanto mais desafiador ele seja, melhor. É preciso garantir espaço para atividades das diferentes áreas de conhecimento e que envolva vários tipos de linguagens. As atividades precisam ter significados tanto para as crianças como para os educadores. As atividades na instituição de educação infantil não são feitas apenas para pensar, para passar o tempo ou cumprir o horário. Café da manhã, almoço, merenda e jantar. Durante a sua estada na instituição de educação infantil, no dia a dia, as crianças podem fazer até 4 refeições. Isso significa que essas refeições precisam ter um teor nutricional adequado, uma aparência que abre o apetite e que ensina as crianças pequenas a diversidade dos alimentos. Os centros de educação infantil também precisam considerar a alimentação como uma prática social e cultural. Na instituição, muitas vezes iremos ensinar as crianças a comer de modo distinto ao de casa. Atividades externas. As crianças pequenas precisam realizar movimentos amplos e adquirir ou aperfeiçoar algumas habilidades corporais. Assim, é necessário um pátio grande com vários ambientes, um lugar com sombra, um lugar com sol, com espaços para quem quer correr e também espaços para quem quer conversar, com caixa de areia, campo de futebol. E se a instituição não possui essa infraestrutura, é interessante que ela utilize espaços da comunidade. Além dos espaços externos para a brincadeira, também outros equipamentos da comunidade podem ser utilizados com frequência pelas crianças, como bibliotecas infantis, salas de leituras, centros culturais, pontos turísticos e outros. A educação das crianças pequenas deve ser feita por toda a cidade e não apenas dentro dos limites dos muros da instituição. Um momento muito importante na rotina é o de cuidar da higiene, tanto pessoal como a higiene do ambiente, tendo em vista que quanto menores as crianças, mais atividades de cuidado serão necessárias. A professora ou professor deve estimular a autonomia das crianças. Assim, com orientações e repetições, as crianças vão aos poucos aprendendo a terem autonomia até que possam fazer essas atividades sem precisar de ajuda. Uma preparação do espaço e materiais de higiene pode tornar esse momento mais prazeroso e importante para as crianças. Uma boa maneira para isso pode ser a organização coletiva desses materiais, músicas voltadas para a importância do cuidado com a higiene, brincadeiras que promovam interatividade e trocas de experiências. Também é muito importante o cuidado com a higiene do ambiente.
E para que a criança aprenda a importância de manter o lugar limpo, também é necessário que ela o receba organizado. Não podemos, por exemplo, querer que as crianças saibam da importância de organizar um espaço no qual ela já recebe desorganizado, com materiais quebrados e etc. As crianças precisam aprender que também todos são responsáveis por cuidar dos espaços em que vive. Quando, por exemplo, uma criança derrama um suco ou espalha brinquedos no chão e a professora, ao invés de conduzir para ensinar a criança a manter o local limpo, chama uma outra pessoa da limpeza para limpar, pode fazer com que isso estimule que a criança tenha uma relação de servidão e submissão com essa outra pessoa. Porém, logicamente que tudo precisa ser adaptado ao contexto e faixa etária da criança. Sobre o descanso, toda criança, em especial as que passam mais de 8 horas na escola, tem o direito de um momento para o descanso e o sono. Normalmente, elas sentem sono depois da hora do almoço. Então, é viável que essa hora do sono seja adaptada à necessidade das crianças. Um ambiente com luzes amenizadas, silencioso e aconchegante pode tornar este momento mais prazeroso e propício para que elas durmam. Entretanto, não devemos obrigar as crianças a dormirem. Então, uma boa alternativa é ter também um espaço para as poucas crianças que não dormem. Um espaço que também seja calmo e aconchegante para que essas crianças também consigam descansar, mesmo que acordadas. A brincadeira é uma das atividades mais importantes na educação infantil. Nela, as crianças aprendem a ter o contato com o autoconhecimento e o conhecimento do meio em que vive, trabalhando de forma conjunta seus aspectos motores, afetivos e cognitivos. E como sempre, o ambiente deve estar convidativo para este momento. Normalmente as crianças gostam de brinquedos coloridos, com efeitos sonoros, peças de montar, e também são importantes as brincadeiras de faz de conta, de esconder, cantar e pular, pois todas essas as crianças aprendem a ter uma boa convivência social, autonomia, tomar decisões, a reinventar e trabalhar sua imaginação. O momento de transição entre uma atividade e outra também é muito importante. Nesse momento, as crianças aprendem a se preparar para a atividade posterior e podem assim se sentir mais segura com o fato de saber o que irá acontecer. Podemos preparar a criança, por exemplo, com uma música e organização do ambiente para a hora do lanche, diálogos e brincadeiras que promovam interação durante a fila para o banheiro e rodinhas de conversa e de contação de histórias enquanto estão arrumados esperando a hora da saída. E por falar em hora da saída, é importante que as crianças saibam que alguém sempre irá buscá-la na escola, para que assim elas se sintam seguras. Um momento próprio para essa espera pode ajudar as crianças a se sentirem seguras e saberem que não ficarão sozinhas, pois irá reconhecer que logo logo seus pais irão chegar. O horário é decidido pela escola, mas deve sempre ser adaptado à vida cotidiana. Critérios para organizar uma jornada. Pensando em todos esses elementos que compõem a rotina na educação infantil, vamos ver agora alguns critérios que os professores precisam ficar atentos quando forem organizar a rotina em sala de aula. O primeiro deles são as idades das crianças do seu grupo. O professor precisa estar atento à faixa etária do grupo com a qual vai trabalhar. O segundo seria os ritmos individuais de cada criança, para poder propor um ritmo grupal, considerando que eles possuem diferentes ritmos. O terceiro seria o contexto social onde estão inseridos, isto é, considerar as experiências anteriores das crianças, bem como as rotinas culturais da sua família. O quarto seria as motivações que cada grupo apresenta, ou seja, o que faz o grupo despertar, o que os atrai. O quinto é a adequação da distribuição espacial, dos materiais e dos equipamentos para a realização das atividades estabelecidas na rotina. O sexto critério é a organização geral da instituição e as relações que cada turma tem com as demais. O sétimo critério
está ligado à perspectiva de educar para a globalidade e com significação, e não apenas o controle e a obediência. O oitavo e último critério seria ficar atento às ferramentas e também aos conhecimentos que o professor e a escola acreditam serem imprescindíveis para o desenvolvimento das crianças, o que necessita de um planejamento prévio entre o grupo escolar. É importante destacar que, no decorrer do tempo, é preciso aumentar a participação das crianças na rotina a qual vivencia. Um bom exemplo disso seria a criação de quadros com desenhos ou fotos que destaquem a disposição das atividades durante o tempo, apoiando assim a participação delas e dando a elas mais poder sobre seu próprio tempo. Concluímos então que a rotina é fundamental para a organização das atividades diárias nas diversas instituições de educação infantil. E além de possuir aspectos organizacionais, a rotina também deve possuir intencionalidade pedagógica. Cada instituição deve constituir elementos importantes na sua rotina. E mesmo dentro de uma mesma instituição, as rotinas devem ter estruturas diferenciadas, pois as necessidades e possibilidades dos grupos são diferentes. Para as crianças, ela promove a segurança, a autonomia e o controle das atividades que irão acontecer no decorrer do tempo. Levando em consideração as necessidades da criança, é fundamental que, dentre os elementos que compõem a rotina, façam parte os horários de alimentação, higiene, roda de conversa, repouso, atividades físicas e significativas, a brincadeira, exploração de diversos materiais, ou seja, atividades que estimulem o desenvolvimento da criança. O professor tem papel fundamental na construção da rotina em sala de aula, pois acreditamos que a rotina escolar não pode ser tratada de uma forma mecânica. Pelo contrário, todas as atividades desenvolvidas e os horários e espaços determinados para a realização das ações devem ser planejadas, visando favorecer o trabalho pedagógico e as necessidades das crianças. E aqui estão nossas referências.